O terceiro capítulo da franquia Pânico na Floresta começa com uma proposta um pouco diferente dos outros filmes. Isso porque, diferente dos antecessores, onde tínhamos pessoas inocentes caindo em armadilhas e, eventualmente, se tornando vítimas de canibais, aqui temos um grupo de prisioneiros acompanhados de alguns policiais que se envolvem em um acidente durante um transporte. E a questão de falar sobre essa produção ser diferente é que aqui as pessoas criminosas é quem são os protagonistas, entre aspas, o que nos coloca para pensar em alguns dilemas morais que são apresentados. Mas será que essa proposta diferente é suficiente para fazer com que esse filme seja de fato bom? É o que irei comentar logo após a vinheta. Enquanto praticavam uma espécie de esporte em um rio, 4 amigos da faculdade são atacados por um grupo de canibais. Apenas a estudante Alex consegue escapar deles pela floresta. Ao mesmo tempo, um grupo de criminosos é transportado em um ônibus quando são atingidos por um caminhão dirigido pelos canibais. O perigoso criminoso, Carlos Chaves, domina os guardas e os prisioneiros restantes e acabam acidentalmente encontrando Alex, que conta sobre os canibais, e logo os sobreviventes descobrirão que eles são de fato reais. Na data de publicação desse vídeo aqui, eu já assisti todos os filmes da franquia Pânico na Floresta diversas vezes, incluindo, é claro, esse aqui. Então, eu tenho um certo carinho por essa franquia. Eu considero essa primeira trilogia muito boa, porque tem filmes que, apesar de terem uma proposta semelhante, possuem características próprias e conseguem sim serem únicos naquilo que apresentam. E esse terceiro filme eu considero de certa forma razoavelmente bom, por trazer um roteiro que, apesar de possuir uma estrutura clichê, como um grupo de pessoas perdidas em uma floresta tentando sobreviver a um perigo iminente, consegue sim, à sua maneira, se reinventar, abordando alguns dilemas éticos e morais que com certeza colocam o espectador para pensar da mesma forma que me colocou. Mas, ao mesmo tempo em que o roteiro consegue acertar trazendo novidades para a franquia, também existem alguns pontos que fazem com que esse filme não tenha um nível de qualidade muito superior. Como, por exemplo, a maioria das mortes que são artificiais demais e que utilizam um CGI de baixíssima qualidade. Diálogos que são artificiais, personagens que são mal aproveitados e mal desenvolvidos e, é claro, uma forçada de barra a favor do canibal que muitas vezes me incomodou. Isso porque, diferente dos outros filmes onde víamos um grupo de canibais, uma família, enfim, aqui nós temos somente 2, ou basicamente 1, visto que o canibal mais novo é morto quase na metade do filme, onde o roteiro ele se obriga a forçar a barra demais em favor do único restante, que consegue simplesmente matar vários bandidos perigosos. E essa questão do roteiro favorecer demais o canibal é algo que eu considero um tanto quanto ridículo, porque ele não possui nenhum tom de intimidação, ele não é fisicamente forte, é aparentemente um idoso e que é favorecido em tudo. Ele consegue, inclusive, desviar de diversos tiros, além de, é claro, conseguir assassinar sozinho um grupo de pessoas perigosas. Isso é algo que, como eu já disse, sempre me incomodou todas as vezes em que eu assisti essa produção. Mas
nem só de erros, Pânico na Floresta 3 se mantém. Ele consegue sim acertar em algumas outras coisas. Dentre os acertos, temos aí um roteiro que, apesar de possuir uma estrutura clichê, como eu já havia mencionado, consegue levantar alguns questionamentos morais e éticos, como a supervalorização do dinheiro, mesmo em situações de perigo iminente de morte, o uso e abuso do poder e como o ser humano consegue mudar e se transformar frente a isso. Além de, é claro, a difícil convivência em grupo que nos é apresentada. E essas são as características que me fazem considerar esse filme razoavelmente bom, porque ele escorrega em muita coisa, mas acerta em outras, como também os bons efeitos práticos, a ótima ambientação, a trilha sonora e o bom trabalho de maquiagem, que, mesmo que seja apresentada poucas vezes, são sim bem feitas. Pânico na Floresta 3, lançado no ano de 2009, é basicamente um bom passatempo. Consegue distrair quem procura um filme aleatório para assistir, mas que não se apega a detalhes técnicos, como por exemplo, desenvolvimento de personagens, a qualidade do CGI e também dos efeitos especiais e, é claro, a história, que é sim superficial, além de outras coisas que já havia mencionado anteriormente. E de modo geral, o filme até que me diverte, mas também consegue sim me irritar em alguns aspectos, como a forçada de barra que o roteiro dá, que basicamente favorece completamente o único canibal que aparece nesse filme. Além de, é claro, algumas mortes que são artificiais demais. Mas, descartando essas coisas, até que temos alguns momentos bons sim. Principalmente no que se refere a situações em que me colocaram para pensar. E acredito que esse filme, ele é basicamente isso. Uma montanha russa que fica oscilando entre erros e acertos, entre negativos e positivos, entre prós e contras, que fazem com que o resultado final seja algo mediano ou até mesmo razoavelmente bom, como eu já havia mencionado, se você, é claro, tolerar algumas coisas. O maior questionamento que tenho sobre esse filme é do porquê temos basicamente somente um único canibal aqui. Eu não consigo entender, sério. Se você souber, por favor, coloque aqui nos comentários. E outro questionamento é, para quem já assistiu esse filme, consegue entender o motivo de somente ter um único canibal? Qual o seu ponto de vista referente a isso? Vocês também consideram que o roteiro forçou demais a favor do vilão? Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!